Salve meu queridão, minha queridona do Aula D, professor Fábio Vietli aqui contigo para mais uma videoaula. Galera, queria dar um papo para ti, ó. Não te esquece o seguinte, nós aqui do Aula D estamos te pedindo tua inscrição, like no vídeo. A gente está aqui para te ajudar, seja no teu estudo para o colégio, ensino fundamental, ensino médio, seja para os teus estudos para ingressar numa universidade pública federal de qualidade. Então, se tu quiseres, se tiveres uma demanda específica, olha, eu quero a resolução de uma prova de história da FUVEST, da URGS, eu tenho dúvida uma questão do Enem, escreve aqui embaixo pra gente, que aí a gente, sabendo do que vocês precisam, a gente pode produzir esse material, beleza? Galera, vamos lá então, ó. Mais uma videoaula, nossa segunda e última de resolução de exercícios sobre o mundo grego. Então vamos lá. Primeira questão, uma questão da Unesp, Universidade de São Paulo, tratando sobre o tema do universo grego e da descentralização política da Grécia. Vamos ao tema. Apesar de sua dispersão geográfica e de sua fragmentação política, os gregos tinham uma profunda consciência de pertencer a uma só e mesma cultura. Esse fenômeno é tão mais extraordinário considerando-se a ausência de qualquer autoridade central política ou religiosa e o livre espírito de invenção de uma determinada comunidade para resolver os diversos problemas políticos ou culturais que se colocavam para ela. Olha que interessante isso daqui. O que o texto está nos dizendo? Os gregos, dispersos politicamente, dispersos geograficamente, né, e fragmentados do ponto de vista político, quer dizer, sem um poder, sem uma autoridade central, eles compartilhavam de uma cultura e de uma ideia de pertencerem a uma mesma comunidade. Tanto que os gregos se referem a eles próprios como sendo uma Hélade, uma comunidade de helenos. Vejam, embora Atenas, Esparta, Corintas, Tebas e Megra, enfim, qualquer cidade grega tivesse autonomia, fosse, claro, uma cidade-estado, eles, mesmo sendo diferentes política e economicamente, se entendiam como parte de uma mesma civilização. Isso é muito bacana. Na nossa primeira videoaula sobre o mundo grego, nossa primeira aula teórica, você pode encontrar o que fazia com que os gregos tivessem essa percepção de unidade, que é basicamente o que a questão da Unesp aqui está nos colocando. Então vamos ao problema da pergunta. O excerto refere-se ao seguinte aspecto essencial da história grega da antiguidade. Alternativa A predominância da reflexão política sobre o desenvolvimento das belas artes. Galera, assim, essa é uma alternativa que não tem lógica. Quer dizer, ela está nos sugerindo então que os gregos, eles primavam pela reflexão e o debate político, público e político, e não desenvolviam-se nas belas artes. Bom, nós temos aqui o teatro como sendo um grande legado grego, os gêneros da comédia e da tragédia. Nós temos projetos arquitetônicos deslumbrantes, como o próprio Partenon. Quer dizer, a gente tem sim desenvolvimento aqui de expressões culturais refinadíssimas no mundo grego. Então a gente não pode dizer que os gregos primavam pela política, ao passo que desprezariam então as manifestações culturais. Essa alternativa A é uma alternativa incorreta. Alternativa B, a fragilidade militar de populações isoladas em pequenas unidades políticas. Isso também a gente não pode considerar como correto, basta lembrarmos de Esparta, uma cidade extraordinariamente militarizada. E também podemos pensar, galera, no próprio desfecho das guerras médicas, onde o universo grego se depara contra o inimigo mais poderoso do ponto de vista militar daquele período, o exército de Dario I, da Pérsia, e posteriormente de Xerxes, e vai derrotar os persas. Quer dizer, os gregos saem vitoriosos. Então, eles não tinham a fragilidade militar que a alternativa B está sugerindo. A alternativa C
fala em vinculação do nascimento da filosofia com a constituição de governos tirânicos. O excerto não está trabalhando nenhuma relação entre filosofia e governo tirânico, né? Então, mesmo que essa alternativa ela não faça nenhum sentido do ponto de vista lógico, porque efetivamente não vai haver o nascimento da filosofia com esse elemento, né, que são os governos tirânicos, aqueles governos ilegítimos, a gente também pode eliminar pelo simples fato do texto citado não estar dialogando com o conteúdo da alternativa C. A alternativa D diz o seguinte: a existência de cidades-estados conjugada a padrões civilizatórios de unificação. Está aqui. É isso que o texto está dizendo. Nós temos cidades-estados, nós temos dispersão geográfica e fragmentação política, mas ao mesmo tempo eles se sentem parte de uma só coisa, de uma só cultura. Perfeito? E isso, gente, é resultado dessa ideia de padrões civilizatórios de unificação. O que são esses padrões civilizatórios? Ora, a língua, o helênico, o esporte também é um padrão civilizatório de unificação, as Olimpíadas. Nós podemos citar aqui a própria ideia de religião, que tinha mitos compartilhados entre as diversas poleis. Então, a alternativa D é a alternativa correta, certo? A alternativa de D, de diadema, é a nossa resposta. Segunda questãozinha aqui, uma mais específica agora, trabalhando sobre a Guerra do Peloponeso, o conflito que vai opor o mundo grego entre Liga de Delos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Então, a Guerra do Peloponeso trata-se aqui de um conflito, de uma guerra civil. Sobre esse conflito, é correto afirmar que suas origens encontram-se num momento especial da história ateniense, pois a democracia atinge então o seu máximo desenvolvimento. Barbada, de cara entregue, está dado. A alternativa A de aleluia é a nossa alternativa correta. Galera, lembra que um dos motivos que levam à eclosão dessa guerra civil entre Esparta e Atenas é justamente o imperialismo ateniense. Uma vez vitoriosos nas guerras contra os persas, Atenas passa a explorar o mundo grego por meio da Liga de Delos, que torna-se uma ferramenta militar do imperialismo ateniense. Com esse imperialismo, Atenas consegue desenvolver-se internamente cada vez mais. Inclusive aqui que situa-se aquele período, nós temos uma videoaula sobre isso, do século de Péricles, o auge, o apogeu de Atenas. Esparta, incomodada com esse imperialismo, coloca-se em oposição à cidade de Atenas, cria a sua própria liga militar, que é a Liga do Peloponeso, e nós temos o conflito citado. Lembrem que a Guerra do Peloponeso ela é decisiva para a história da Grécia, porque vai enfraquecer as cidades e estados gregas, que fazendo guerra um contra o outro, se enfraquecem a tal ponto que serão posteriormente dominados por Filipe II da Macedônia. Certo, rapaziada? Então, a alternativa certa, a alternativa A de aleluia, foi pro coração? Espero que sim. Se ficou dúvida, lembra, escreve aqui embaixo que a gente vai te responder. Um beijo do Sor e até a tua aprovação. Quero teu nome no listão, Chu. Vamos lá!